A economia de Deus, da série Uma Vida com Propósitos. A palavra de Deus nos diz no livro de Mateus, capítulo 25, versículos 28 e 29. Pegue o dinheiro deste servo e dê ao que tem as 10 bolsas de prata. Aos que usam bem o que lhes é dado, ainda mais será dado, e eles terão em abundância. Mas aqueles que nada fazem, até o pouco que têm, lhes será tirado. Palavras do Senhor Jesus. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que te impede de ser bem-sucedido na vida? O que te impede de ter liberdade financeira, por exemplo? Eu vou te dizer, é o medo. Na Bíblia você pode encontrar princípios financeiros que Deus nos ensina a sermos bem-sucedidos. Isso não significa sermos milionários, mas termos uma vida saudável, abundante, tranquila. Liberdade financeira é isso. É você ter tranquilidade em relação às suas finanças. Deus promete que aqueles que obedecerem aos seus mandamentos serão abençoados. Mas para isso exige-se fé. E isso assusta muita gente. As pessoas têm medo de fazer as coisas na maneira que Deus ordena. Muitos tipos de medo podem te reter, te impedir de ser uma pessoa abundante. Talvez você tenha falhado no passado. Talvez você tenha medo de tentar novamente. Mas não significa que, por um erro cometido no passado, uma falha, você deva desistir. Todo mundo já cometeu alguma falha, algum erro. É a única maneira que nós podemos aprender, é justamente sabendo aquilo que não funcionou. Deus usa pessoas comuns que escolhem seguir em frente, mesmo após o fracasso, sem desistir. 2 dos discípulos de Jesus, Judas e Pedro, negaram ele ali, antes da crucificação. Eles cometeram o mesmo pecado, mas a diferença foi a maneira como cada um reagiu ao seu fracasso. Judas se concentrou no seu pecado e não no perdão de Deus. Ele ficou se remoendo e esse remorso o dominou, a ponto dele tirar a própria vida. Quando Pedro percebeu o seu pecado, ele orou, ele se arrependeu e pediu perdão a Deus. Então Jesus escolheu Pedro para pregar no Pentecostes e 3.000 pessoas foram salvas só naquele primeiro dia. Jesus escolheu construir a sua igreja sobre o maior fracasso do seu grupo. Pedro não tinha condições de liderar a igreja de Jesus Cristo, mas foi escolhido pelo Senhor Jesus, porque ele fracassou e se arrependeu e se voltou para Cristo. Que Deus é esse? Ele não escolhe o superstar, ele não escolhe o mais famoso, o mais eloquente. Ele escolhe alguém que não tinha nada, nenhuma condição, um rejeitado pela sociedade. Talvez eu e você. Meu irmão, minha irmã, talvez você tenha estragado coisas na sua vida. Talvez esteja nesse momento com problemas financeiros ou de outras maneiras. Mas não importa aquilo que você fez. O que importa é a direção que você está tomando agora. A decisão de hoje vai definir aonde você vai estar amanhã. Na parábola dos talentos, no livro de Mateus capítulo 25, um homem rico confiou seu dinheiro a 3 servos antes de partir para uma longa viagem. 2 desses servos duplicaram o dinheiro do mestre, mas o terceiro teve medo, escondeu aquilo que foi deixado com ele, ao invés de trabalhar, de investir e duplicar o recurso. Quando o mestre voltou, ele ficou irritado, decepcionado com esse servo. E é isso que diz no versículo 28, que aquele senhor tirou tudo que o servo tinha. Quando você tentar fazer as coisas na maneira de Deus, o medo geralmente vai surgir. Satanás vai tentar fazer com que você ignore os princípios de Deus para o gerenciamento do seu dinheiro, dos seus bens, das suas posses. Vai te colocar o medo do fracasso,
vai te colocar dúvidas sobre a sua capacidade. Mas se você quiser ter sucesso na sua vida, deve agir contra esses medos. Você tem que fazer exatamente a coisa talvez que você mais tema: se entregar e confiar plenamente no Senhor. Quando você avança com fé e segue as diretrizes de Deus, você terá paz, paz financeira, paz nos seus relacionamentos, no seu casamento e em todas as áreas da sua vida. Você experimentará as bênçãos de Deus, como diz no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 29. Aqueles que usam bem o que lhe és dado, ainda mais será concedido, e eles terão em abundância. Mas de quem não faz nada, até o pouco será tirado. Pense nisso e que Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém.